Estamos de volta, dando continuação nessa seção 2, caminhos e circuitos, princípios de propagação do sinal da fibra ótica. Para entendermos melhor o guia de onda, conforme nós já falamos, se faz necessário entender qual é o significado desse processo físico chamado guiamento de luz, ou seja, é o processo a qual a luz entra no guia de ondas e consegue se propagar no seu interior. Como será que isso ocorre? Nós temos aqui do Zílio uma informação importante. Nós podemos perceber que o modo guiado é uma estrutura de campo eletromagnético que não se encontra apenas dentro do núcleo do guia, mas também fora dele, na casca. Então, nós estudamos aquela fibra antiga da Multimode, que a casca ajudava com aquele índice de refração, para haver um espelhamento e fazer com que propagasse a luz no seu interior do núcleo. Parece que agora, mesmo tratando ela como onda eletromagnética, que a casca também ela tem uma função de penetração também. É chamado aqui de tunelamento fotônico. Tem um comportamento esvanescente quantificado pelo decaimento exponencial da intensidade do campo na casca. Parece até coisa de filmes de ficção científica, Muita gente, você escuta às vezes falar tunelamento fotônico, para você, porque realmente o guia trabalha dessa forma. É só isso que você precisa saber, não precisa entrar a fundo não, que aqui não é para formar nenhum cientista. A emissão de sinais single mode, ela só é possível com laser. É aquilo que eu falei, não utilizamos mais aquela luz comum, aquele LED para transmitir os sinais comuns. Nós utilizamos o LED laser, porque é luz coerente, ele vibra somente numa frequência. Normalmente ela usa a taxa de transmissão da ordem de 100 GHz, 150 GHz por quilômetro. São as placas de modem mais assim utilizadas no mercado. É claro que tem outras bem acima, mas aqui você vai encontrar aí ainda com a ReoV atuando em operações. A atenuação de 0,2 dB por quilômetro, 0,7 dB por quilômetro. Nós temos que entender também que isso é só entre as interfaces. Nós temos conectores, perdas com cabo DEC cable, com a passagem nas caixas, rotativas, estacionárias. Isso tudo tem que ser levado em consideração, que você pode atingir mais de 1 dB por quilômetro, mas entre as interfaces ali, você tem que verificar que não pode subir muito mais do que isso. Às vezes você chega a 0,8, 0,9, 1,2, ainda acaba sendo aceitável. Emissores e receptores óticos, nós temos que falar disso, porque se eu falei que é tudo laser agora, nós temos que saber como que isso acontece. Essas fontes, as fibras óticas, elas jamais teriam ganho ênfase que ganharam se não houvesse um desenvolvimento grande em paralelo da fonte luminosa, dos fotoemissores e dos receptores luminosos, fotodetectores. Que esses tipos eles são feitos de materiais semicondutores, tendo suas características dadas por tais compostos. Existe na fabricação dessa junção, PN, de cristais, que são dopados, existe uma junção especial que nós chamamos de diodo PIN, que é muito utilizado para você poder fazer essa detecção. As fontes devem possuir potência de emissão de luz que permita a transmissão por longos espaços, variar o mínimo possível com as condições de meio e tornar viável o acoplamento da luz na fibra através das lentes convergentes ou de outros métodos. Então há dois tipos básicos de fontes luminosas: o diodo emissor de luz, o LED, que nós não usamos mais, e o diodo laser, que é utilizado. A diferença é que os LEDs nas recombinações são espontâneas, enquanto que o diodo laser elas são estimuladas. Então existe uma técnica para poder estimular e você obter essa luz na frequência que você quer.
Essa estimulação usada no diodo laser é colocado com dois espelhos rigorosamente paralelos, de tal forma que ocorra interferência construtiva entre as ondas sucessivamente construtivas, até que a potência desejada seja atingida e o laser atravesse um dos espelhos. Veja como é que é complexo esse mecanismo todo. Então, quando você encontrar uma placa modem e você vê lá o laser para fazer a saída do sinal, você veja que é um componente delicado, né? Não é para ser apalpado, mexido por qualquer um, né? Às vezes a curiosidade pode causar um estrago grande. Os LEDs eles são mais simples, mais baratos, confiáveis, mas possuem espectro mais largo de luz, gerada com uma dimensão incoerente, por eficiência do acoplamento de luz na fibra e limitações na velocidade de modulação. Então nós utilizamos o LED mais por causa disso, e até mesmo porque precisamos de comprimentos agora bem menores. Então por isso os LEDs eles são usados principalmente em sistemas de menor capacidade de transmissão, né? Agora, já o diodo laser, por sua vez, ele gera uma radiação mais coerente, com espectro mais estreito, feixe mais diretivo, potências maiores e seu custo. Aqui ele fala que o custo é um pouco mais elevado do que os outros LEDs. É verdade, ainda é. Com relação aos receptores, nós falamos dos emissores de luz. Os receptores eles também têm que ter uma função que seja compatível. Se você manda laser, ele tem que absorver aquela luz, né, e converter ela para corrente elétrica, porque a coisa ocorre de um modo inverso. Você pega a corrente elétrica, os sinais, os pulsos e converte para laser. Ele passa pela fibra, vai chegar no outro modem que vai receber, e esse receptor ele tem que ser capaz de receber e interpretar toda aquela gama de frequências que estão aparecendo ali para ele. Não pode perder nada, para que o circuito eletrônico possa traduzir isso tudo, né, para o computador, para o RLV. Então, essa conversão de luz em corrente ela é realizada utilizando a energia do fóton para retirar elétrons da camada de valência de um semicondutor, a fotoionização, que é justamente aquela junção PIN que eu falei, é chamado de fotodiodo de avalanche ou diodo túnel também, o pessoal conhece muito como diodo túnel. Eu já trabalhei fabricando esse tipo de fotodiodo em laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Ilha do Fundão. Nós trabalhávamos fazendo dopando e fazendo a limpeza da superfície desse cristal. Olha, era muito complexo, porque nós trabalhávamos com detecção de radiações ionizantes e ele era uma alternativa, né, para não utilizarmos cristais de germânio, lítio. Então utilizávamos o diodo PIN. Estava em experimento na época, tem muitos anos isso. E é utilizado, então, tem uma região não dopada chamada de região intrínseca, cujo objetivo é manter o campo elétrico na região constante. E lembra, nós estamos tratando da luz como campo eletromagnético. Então esse diodo PIN, né, através desses campos elétricos que são gerados, né, tornam ele mais sensível. E aí o que ocorre? O mesmo que nós passamos no nosso laboratório lá na Universidade Federal. Muito ruído captado. Então nós chegávamos ao ponto de criarmos um amplificador, né, com op-amp e uma realimentação com resistores de até 1 GB, 10 GB, né, resistores de vidro, que você não podia nem encostar a mão para você não alterar o valor deles. E muitas vezes trabalhávamos no criostato com nitrogênio líquido para manter refrigerado. Quanto mais frio, menos ruído era captado, né? Mas de qualquer forma, a eficiência de um receptor desse, né, ele diz aqui que mede-se verificando a razão entre o sinal e o ruído. Porque mesmo com aquele ruído todo você conseguia
identificar o sinal, ele era bem separado daqueles sinais de ruído que ali continham. Isso ocorre porque a potência ótica que é recebida pode chegar a nanowatts, né? E aí torna necessária a amplificação do sinal. Quando você amplifica, não amplifica só o sinal que vem pela fibra ótica, amplifica o ruído também. Então ele vai, essa eficiência desse fotodetetor, ele diz aqui que depende da sua capacidade de amplificar o sinal sem gerar um ruído novo, nem amplificar aqueles que já vêm misturado com o sinal. Então é necessário um tratamento especial nesse fotodiodo. E esses receptores luminosos também, eles estão sujeitos a diversos fatores de contaminação. Ele diz aqui, a potência ótica de polarização pode ser tratada como uma radiação de fundo. Então você tem outros complicadores. A corrente escura, que é a corrente gerada pela excitação térmica do receptor. Lembra que eu falei? A gente tentava esfriar o máximo possível para reduzir aquele ruído, né? Sem que você perdesse o sinal principal, tá? Então, são condições que, só para você ver, eu relato aqui para você ver que não é tão simples assim. Às vezes você vê um técnico chegar na sua casa com fibra ótica, coloca um conector, põe o modem para você, pronto, já está com a internet, que maravilha. Mas existem, por exemplo, no ROV, qualquer ruído pode causar uma interferência muito grave, principalmente em comandos. Você tem comandos sensíveis ali, você precisa saber nível de óleo, a própria imagem, uma imagem HD, né? Às vezes tem ROV que trabalha com câmera 3D. Você precisa de ter uma pureza na recepção desses sinais. Então, cada vez mais, essas informações, elas apesar de serem complexas, elas são muito utilizadas para que você possa obter, né, um resultado melhor. Então ficamos por aqui e até a próxima aula.